Você já ficou desnorteado porque cada pessoa falava uma coisa para você, cada um dizia uma coisa e você não sabia qual era a verdade? Assim também você vai vendo em redes sociais, você vai vendo nos jornais, você vai vendo nos informantes informativos, cada um tem uma versão da verdade. Várias pessoas com suas verdades. Hoje em dia a pessoa diz, cada um tem a sua verdade. Será que isso é verdade? Então fique conosco para você aprender que há uma vida melhor para aqueles que se firmam na verdade daquele que é a fonte do universo, a fonte de todas as coisas. Se você tiver um barco, né, um barco, ou você estiver usando uma bússola numa caminhada, perdido numa mata, e a sua bússola fica desgovernada. A pessoa que está no barco não sabe para onde vai dirigir, para onde vai verter o leme da sua embarcação. E se a pessoa estiver numa mata, num lugar perdido, vai olhar aquela bússola que ficou doida, perdeu o magnetismo, ficou desgovernada. A pessoa não sabe onde é norte, sul, leste, oeste. Assim também é essa questão de você não estar firme na verdade, firme naquilo que realmente é testado, é fundamental. E a neurociência nos explica que o nosso cérebro tem a tendência de ser influenciado pelo ambiente e por coisas repetidas. Ele é influenciado por repetições. Vamos dizer assim, se as pessoas começam a dizer umas coisas para você repetidamente, mesmo que aquelas coisas não sejam verdadeiras, mesmo que aquelas teorias não sejam verdadeiras, mas você está naquele ambiente que vivem aquilo, que ficam falando aquilo o tempo todo, aquela mentira, ou aquela teoria, ou aquela pseudociência, ou aquela doutrinação, o seu cérebro vai acabar caindo naquilo, acreditando naquilo. Foi assim com o comunismo, foi assim com o nazismo, é assim com várias coisas que hoje estão aí fazendo a cabeça de tantas pessoas. Então, você precisa realmente de encontrar, nós precisamos, eu preciso de encontrar um fundamento da vida, da direção para o nosso coração, para a nossa vida, para nossas decisões. No Salmo 12, você vê lições importantes sobre isso daí. No Salmo 12, o escritor ali nos mostra que ele está aturdido, ele está assim impressionado com a falta de sinceridade nas pessoas. Ele pergunta, ele até fala assim: não há socorro, Senhor, não existe mais gente sincera, não tem verdade por aí. As pessoas são todas mentirosas, cada um fala uma coisa. Então ele começa o salmo de uma forma até negativa, vamos dizer assim, mas na verdade ele acaba mostrando, e você vai lendo o salmo, você vai perceber isso, que Deus continua soberano, verdadeiro, digno, correto, confiável, e que Deus vê os corações, Deus sabe quem está na verdade, Deus sabe quem está se aproximando daquilo que é correto, Deus sabe quem já se desviou, quem parece que não tem mais jeito, Ele sabe dos nossos corações, Ele vê, Ele sonda os corações, e a própria palavra de Deus diz que enganoso é o coração do ser humano. Enganoso é o coração do perverso, e o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, o ser humano em si, o ser humano está contaminado pela grande distorção que lá na pré-história foi invocada, foi disseminada sobre a humanidade. Essa grande distorção foi tão forte que Deus enviou o Filho dele, o seu grande representante, para viver aqui em nosso meio e fazer um sacrifício catalisador para puxar sobre ele mesmo nossos pesos, nossas destruições. Jesus levou sobre si nossas deformidades mentais e nossas dores, ele levou sobre si. Precisou ter vindo aqui na terra
e ter feito esse ato sacrificial em nosso lugar, para que hoje você possa ter onde colocar seu coração, onde colocar seus pensamentos, onde colocar a reconstrução da sua vida. E essa reconstrução da sua vida não está no que os outros falam, não está nas teorias, não está no que o mundo está seguindo ou falando. O mundo erra, certo, não sabe por onde ir, mas há um fundamento e você tem que se colocar firme neste fundamento. As palavras, as verdades, entre aspas, que as pessoas ficam defendendo por aí, podem afetar você, podem estar afetando você. Como a gente já disse, a própria ciência tem mostrado, tem confirmado isso, que quando a gente ouve muito certas palavras, certas tendências, o nosso cérebro acaba acreditando aquilo, nossa mente acaba assimilando aquilo e começa a digerir aquilo, aceitar aquilo como se fosse verdade. Então, não aceite as palavras negativas, as coisas que ficam falando na sua cabeça, cuidado. Cuidado, inclusive, com certos meios que as pessoas frequentam. Tem lugares que as pessoas frequentam e que sempre tem alguém ali que diz que vai falar uma palavra para ele e que Deus é que está falando aquela palavra. Então, em vez de a pessoa ler a Bíblia, em vez da pessoa estudar, em vez da pessoa todos os dias criar hábitos de se aprofundar, fica indo em certos lugares para ver que palavra que fulana vai falar, Beltrano vai falar. Tome cuidado com esse tipo de, de atitude, né, que as pessoas estão vivenciando por aí, inclusive religiosamente. Inclusive em religiões, em lugares, em encontros, reuniões, estão indo ali para ouvir o que vai, qual vai ser a profetada da hora. Isso não é saudável. Eu acredito que o Espírito Santo fale através das pessoas quando você lê a Bíblia. A Bíblia está ali que o Espírito Santo inspirou. Ele pode usar alguém para te dar um recado? Até pode, mas você não pode ficar correndo atrás disso e se deixando impressionar com isso, que isso afeta a cabeça das pessoas. Tome cuidado. Então procure a palavra de Deus, procure uma igreja ou uma comunidade de fé que procure uma transformação reformada na Bíblia. E cuidado com grupos e comunidades que ficam procurando dar um monte de verdade, um monte de recados. Comunidades, faculdades, universidades, escolas e pessoas que ficam ensinando teorias que não são firmadas na palavra de Deus, você tem que ir filtrando. E as palavras que ferem, que machucam você também, você não deve levar a sério, não deve levar a sério. Não é tão importante as críticas que as pessoas fazem. É importante o que a palavra diz para a sua vida, a palavra de Deus. Por isso que você precisa orar, ler a Bíblia, recitar a Bíblia. É importante você verbalizar. Tire um tempo para ler a Bíblia em voz alta, em voz audível, né, num lugar mais confortável, que ninguém precisa estar ouvindo. Você pode pegar os salmos e recitar aquele texto, ler, meditar sobre esse texto, conversar com o seu coração dentro desse texto que você está lendo, igual eu estou fazendo aqui com você, né? Salmo 12, nós estamos refletindo sobre as verdades que vêm desse salmo. E a palavra de Deus nos assegura que nós podemos nos encher do Espírito de Deus quando nós falamos com salmos, com hinos, com cânticos. Então, quando você começa a falar coisas edificantes, quando você começa a cantar coisas da palavra de Deus, essa grande possibilidade do Espírito Santo começar a predominar na sua consciência. Ele começa a predominar, ele começa a te encher. Quanto mais você vai pronunciando orações, vai pronunciando a palavra de Deus com todo o coração, com toda a sua honestidade, com toda a sua sinceridade na presença de Deus. Então, o que vai acontecer? O medo vai começar a se extinguir, essas impressões que o meio ambiente que tem falado para as pessoas aí
notícias ruins, pessoas falando coisas impressionantes para você, isso daí começa a se dissolver e a palavra de Deus vai assumindo lugar no seu coração e o Espírito Santo vai predominando no seu coração, no seu inconsciente, no seu consciente, e vai acontecer que você vai perceber aquela paz que vem de você estar firmado em Cristo Jesus. Jesus mesmo disse: as minhas passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus são preciosas. O que ele ensinou, ele disse que não vai passar, vai estar sempre permanecendo. Certo? Então, tome cuidado com essas doutrinas que tem por aí. Procure a palavra de Deus. A palavra de Deus, no próprio Salmo 12, diz lá para o finalzinho que ela é como prata refinada no cadinho de barro. Né? O que era o cadinho de barro? Era um vaso de cerâmica tratado, preparado para resistir a altas temperaturas. Então as pessoas punham ali o ourives, o joalheiro, ele colocava ali as peças de prata para ficarem a alta temperatura para serem refinadas. A palavra de Cristo, ela foi refinada pela alta temperatura do universo. Jesus veio, sofreu, viveu e sofreu, morreu, ressuscitou. E hoje sua palavra continua. Tentaram destruir, queimar a Bíblia, queimar as Escrituras, queimar os manuscritos que os apóstolos ensinaram, perseguiram os cristãos, fizeram atrocidades. E hoje o cristianismo está aí crescendo, a palavra de Deus está aí continuando, Jesus está sendo crido, ele está se revelando até nos países que são mais fechados para o Evangelho. O Brasil não é fechado para o Evangelho, mas o Brasil às vezes bagunça as coisas e as pessoas perdem de vista o verdadeiro Evangelho. Então por isso você precisa voltar para a palavra refinada pelo fogo. E também existem lugares que são fechados para o Evangelho. Existem lugares na Ásia, no Mediterrâneo, lá no Oriente, e que perseguem os cristãos. Na África estão perseguindo os cristãos. Então tem lugares que são fechados para o Evangelho. E mesmo nesses lugares, pasmem vocês, mesmo nesses lugares, muitas, centenas de milhares de pessoas estão se entregando a Jesus, estão se voltando para a palavra de Jesus. Porque a palavra de Deus é refinada pelo fogo, meu amigo, minha amiga. Pode vir tempestade, pode vir perseguição, pode vir um monte de gente ensinando coisas erradas para a humanidade, mas essas coisas vão cair e a palavra vai permanecer. Então não deixe de dar o seu like, faça o seu comentário, porque muita gente assiste e esquece de fazer isso. Um comentáriozinho que você colocar aí já ajuda a empurrar o canal para mais pessoas que precisam de ouvir essa mensagem para viver melhor. Então dê o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a promover esse conteúdo primordial para as pessoas. Graça e paz e até mais.